Boa noite a todos, público presente. Ô, Rodrigo, eu tomei uma multa no radar ali próximo do Marambaia, que ele está ok, não? Isso que eu queria saber com você. Você que tem o levantamento aí, depois você me passa. Recurso de multa. Bom, vim fazer mais um comunicado, não tenho nenhuma pauta específica para estar falando hoje, sobre a comissão processante. Nós vamos estar fazendo as oitivas de testemunha no CEPROVI, a partir das 8h30 da manhã. São 10 testemunhas, estão todas arroladas para o mesmo dia. Florentino vai fazer um ofício amanhã, entregar para os vereadores, pessoalmente, ou para os assessores, para a gente não ter esse problema de parecer que a comissão está fazendo alguma coisa escondida. Ninguém está, pelo amor de Deus. O Florentino avisou da reunião de segunda-feira, das 10 da manhã, na tribuna, numa segunda-feira anterior. Nós estamos batendo no assunto das oitivas, que vai ser na sexta-feira, aberto ao público, no CEPROVI, gravado. Chamo os jornalistas, os secretários, o governo, os cidadãos que queiram comparecer para acompanhar. Não sei se irão todas as testemunhas, mas nós intimamos todas pessoalmente, conforme é de praxe, né, conforme é legal. E conforme fomos assessoradas não só pelo Gleison, mas por mais advogados, aliás, por mais um advogado, que nós fizemos uma consultoria para poder sair um pouco, né, dessa área política, dessa contaminação que todo mundo aqui, de uma maneira ou de outra, está, porque está envolvido emocionalmente com o problema, é um problema da cidade. Então, eu não vejo mal, eu vejo até que é uma benfeitoria para a imparcialidade aí e para a parte técnica da comissão ficar mais perfeita, vamos dizer, nesse sentido. Peço uma parte, vereadora. Claro. Você poderia dar o nome do advogado que você disse que está orientando? Dr. Marcelo Pellegrini, ele vai estar na sexta-feira. Isso. Eu quero deixar bem registrado na casa hoje aqui, nobre presidente, que foi comunicado há 5 minutos pelo presidente da comissão, que alterou os horários das oitivas de sexta-feira, alterou as pessoas que serão ouvidas, porque os protocolos foram feitos para iniciar às 9 horas, agora vai ser às 8h30, e será o primeiro ouvido uma outra pessoa, não o primeiro que foi protocolado junto ao executivo. Eu deixo registrado porque eu acho que é importante, senhor presidente, e fala o presidente da comissão, uma orientação para que nós possamos seguir o que foi protocolado. Alterações têm que ser notificado, para a nossa comissão não ter problemas futuros lá na frente. Deixo esse registro aqui na noite de hoje. E, minha opinião, o jurídico da casa ele não contamina os trabalhos da comissão, vereadora. Mas, em momento algum, eu disse que o jurídico da casa contamina. Eu disse que quanto mais advogados especialistas envolvidos, melhor para a imparcialidade do processo. Eu acho que a informação está errada, não sei quem te passou, se foi o Florentino ou se foi o executivo, mas nós alteramos um horário de oitiva de testemunha, que é do Gugelmin, porque ele, obrigatoriamente, de acordo com o Código de Processo Penal, tem que ser o primeiro a ser ouvido, porque primeiro ouve-se as testemunhas de acusação e depois as testemunhas, teoricamente, de defesa do prefeito. Então, isso é um procedimento legal, previsto no Código de Processo. Então, foi feito apenas um ofício, antecipando meia hora a oitiva dele, e imediatamente, assim que nós fizemos, nós avisamos a todos, inclusive eu pedi para o Florentino pessoalmente notificar o prefeito. Permita parte, vereadora? Claro. E também relembrando o novo vereador, que eles foram previamente avisados, viu, novo vereador? A comissão está fazendo tudo de acordo com o que manda a lei. Na verdade, eles têm 24 horas para essa próxima... não sei se você conseguiu protocolar ou não, Florentino, nós nem conversamos sobre isso depois, mas nós temos 24 horas para fazer essa última intimação antes da sexta-feira pela manhã. Então, foi apenas para não ter um processo de nulidade aí dentro dos atos. Não tem nenhuma testemunha nova, nós nem podemos agregar testemunhas. Nós demos 10 dias de prazo para o prefeito juntar documentos e, se quiser colocar... Na verdade, ele não pode colocar mais testemunhas, são 10, e ele não fez nenhuma junção de documentos a mais. Então, nós vamos analisar os documentos referentes que o Tribunal de Contas colocou na reprovação de contas de 2015, mesmo não tendo sido juntados pelo Gugelmin, nós vamos oficiar o Tribunal de Contas, e alguns casos de uso de valores sem ter passado aqui pela Câmara para aprovação, né? Empréstimos, enfim, manuseio de valores do Executivo sem prévia autorização da Câmara. Então, é isso. Na sexta-feira, às 8h30 da manhã, no CEPROVI, caso alguma testemunha falte, não esteja presente no dia, nós já vamos agendar
imediatamente para 3 ou 4 dias depois, para a gente terminar as oitivas. Depois a gente faz um relatório conclusivo, o prefeito vai fazer uma defesa prévia, para depois, sim, a gente agendar a defesa final, que aí ele tem 2 horas para ser ouvido, advogados e tudo mais. Mas nós vamos comunicando, principalmente a imprensa, sobre isso, e os demais vereadores por escrito, que acho que com o e-mail a gente teve alguns problemas aí, de um não pôde ver, o outro não teve acesso, então para que a gente não haja nenhum problema aí dentro da comissão. Vereadora Flávia, concede-me também uma pequena parte. Claro. Vossa Excelência pronunciou aí o nome do advogado que voluntariamente, de cortesia, lhe concedeu uma consulta advocatícia e falou que queria trazer para dentro dessa comissão processante um parecer que não fosse contaminado e isolado da vida política da cidade de Vinhedo, mas eu acho que a senhora não conhece bem a história desse advogado, do qual a senhora mencionou o nome, que participou muito ativamente da vida política do município de Vinhedo. Talvez ainda participe, quem conhece a história dele processual, onde ele atua, vai entender que talvez ele não esteja isento dessa imparcialidade que a senhora gostaria de dar a todo o processo. É só o meu parecer sobre o assunto. Como nós não temos conversado, tenho tido a oportunidade de expor os meus pensamentos por aqui. Obrigado pela parte. Eu acho que eu estou com algum problema de comunicação meu, porque eu falo uma coisa, algumas pessoas entendem outra. Vamos lá. Imparcialidade técnica, ou seja, nós não temos conhecimento, acho que nenhum vereador aqui tem, falo isso com muita segurança, sobre a parte técnica de uma comissão processante de uma CPI. CPI é ainda mais tranquilo. Uma comissão processante, ela segue ritos do Código de Processo Penal, é muito complexo. Conheço a vida do advogado, fui candidata com o Calu, ele foi advogado do Calu durante muitos anos, e na campanha também ele foi advogado do Calu. Acho até importante, até necessário que conheça a parte política da cidade, para não ficar totalmente isento da cultura da cidade, de quem foi prefeito, de quem não foi, de quem administrou bem, de quem administrou mal. Mas isso não vai fazer diferença, porque a comissão processante ela é um processo político-administrativo. A gente precisa de um advogado para falar sobre a parte técnica, de prazo, de data para entrega de documentação, de oitiva de testemunhas. Nenhum advogado, e aí vocês podem consultar quais vocês quiserem, vai entrar no mérito da questão. O mérito é nosso, é dos vereadores. Nós que vamos julgar, entender, analisar e chegar no final e falar se o prefeito merece continuar, não merece continuar. Então, isso é uma questão de mérito nossa. O advogado ele apenas analisa a questão técnica, e é isso que ele tem feito. Todos os momentos a gente tem conversado também com o Gleison sobre isso. O Gleison tem algumas ideias em comum, algumas são divergentes. Hoje, por exemplo, eu perguntei para ele sobre a questão se nós, da comissão processante, podemos juntar provas, porque o Marcelo entende que não, o Gleison entende que sim. Então, nós vamos pedir a juntada de algumas provas. Se, por acaso, o Gleison se enganou, o Marcelo se enganou, a gente vai chegar em alguma conclusão mais para frente, judicial, provavelmente. Porque todos os atos que a comissão faz têm sido judicializados pelo Executivo, né? E a gente percebe muito claramente que nenhum juiz quer entrar nesse entrave político. Então, o juiz analisa, assim como advogado, a parte técnica. E é isso que a gente tem feito. Talvez eu tenha me expressado mal, mais uma vez, mas por isso que é tão importante, Flor, que a gente faça alguns ofícios por escrito, explicando, porque às vezes a gente comenta e até por ter sido mal expressado aqui, fica um problema meio de divergência aqui entre nós, e não é essa a ideia. A ideia é que todo mundo, talvez não chegue à mesma conclusão da comissão, mas que todo mundo tenha acesso aos documentos da maneira mais simples possível e faça aí seu juízo de valor. Por hoje é só. Obrigado.